Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, feriadão, você viu que saiu um Datafolha aí, né? Saiu uma pesquisa nova, uma pesquisa ampla, que avalia muito do que o brasileiro está pensando da política, não só de Lula e Bolsonaro, disso também, mas uma pesquisa que identifica o espectro ideológico do brasileiro médio. A pesquisa também fala sobre o que o brasileiro pensa do 8 de janeiro. O que ele acha que tem que ser feito daqui para frente e o que ele acha que foi aquilo, aquela invasão dos prédios dos três poderes. O brasileiro tem uma opinião sobre aquilo e saiu nessa pesquisa. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e não tem feriado que me segure. Vamos falar dessa pesquisa porque é bem interessante os dados. Eu vou começar te mostrando os aspectos do 8 de janeiro que foram avaliados pelo brasileiro. Olha só, 63% dos brasileiros, quase 2/3, são contra a anistia para os responsáveis pelo 8 de janeiro. 63%. 31% das pessoas acredita que eles deviam ser perdoados, que aquele pessoal que invadiu os prédios, que está sendo condenado, já são 145 condenações até agora. Tem mais de 1.400 denúncias na justiça aguardando julgamento. E tem uma galera que está presa até hoje também aguardando julgamento. A maioria já saiu e alguns já voltaram, inclusive, para a cadeia porque foram condenados e agora estão cumprindo pena. 63% dos brasileiros, então, acham que tem que cumprir pena mesmo, tem que ficar na cadeia mesmo e ser responsabilizado pelo que fez. Agora, esse é um dado bastante curioso, porque ele revela exatamente o contrário do que o brasileiro pensa do 8 de janeiro. Né? Aqui você vê os números, olha só, 63%, esse vermelho, essa barra vermelha, contra a anistia, a barra azul, 31%, são das pessoas a favor, e 6% acham que tanto faz, não estão nem aí para isso, não estão ligando. Agora, olha que curioso esse outro dado aqui. 65%, também 2/3 praticamente, acham que o 8 de janeiro foi vandalismo, não foi uma tentativa de golpe. E 30%, pouco menos de 1/3 das pessoas, é que tem essa ideia clara de que foi uma tentativa de golpe de Estado por parte daquelas pessoas. As pessoas que estavam ali embaixo, a maior parte das pessoas acham que eles não estavam ali sabendo que estavam tentando dar um golpe de Estado, que estavam ali quebrando tudo, porque estavam revoltados, e só isso. Então, é justamente o oposto da opinião da pesquisa anterior, que mostra que 63% não querem anistia, mas 65% acham que foi só vandalismo, que não foi tentativa de golpe. É bem curioso essa diferença da opinião do brasileiro. Ele acha que foi um crime, mas não tão grave assim na maior parte da população. Por outro lado, essa mesma maior parte da população acha que tem que haver punição, ainda que seja uma punição mais branda. Mas não pode ter anistia. Deve ser mais ou menos isso que eles estão pensando. Tem mais informações. Está aqui, ó, 30% foi uma tentativa de golpe, a barra vermelha aqui. Essa barra meio rosa, 65% acreditam que foi um ato de vandalismo. A pesquisa foi publicada na Folha de São Paulo. E aí também tinha saído já uns dias atrás um outro dado que está chamando a atenção nas redes sociais, inclusive, que é como é que está a polarização, essa coisa do petista contra o bolsonarista. Como que está isso na cabeça do brasileiro? Então, segundo a última pesquisa que saiu agora, acabou de sair, né? A polarização alta, inalterada, mas tem mais petistas do que bolsonaristas. Calma lá que você já vai entender essa pesquisa aqui. Não é assim tão simples quanto parece. O que acontece? Olha só, a pesquisa fez uma escala de 1 a 5 para você falar. 1 você é bolsonarista de carteirinha. 2, você é bolsonarista, mas tem algumas discordâncias. 3, você não é nem petista, nem bolsonarista, você não é nada, você é o nem, você é o Ciro Gomes. 4, você é petista peroromútil. 5, você é super petista. Isso foi a escala que as pessoas se identificaram. E aí, se você somar o super petista com o petista, mas que tem algumas discordâncias do governo, 41%, está aqui, ó, a segunda barra amarela aqui, 41% se dizem petistas, se dizem
muito petistas ou petistas. 31%, logo em cima, que é a primeira barra amarela, 31% se define como bolsonaristas. O que significa isso? São 24% super bolsonaristas e 8% bolsonaristas com algumas discordâncias. Tá? E 21% da população é o famoso nem. Nem para um lado, nem para o outro. Não gosta dos dois ou também não desgosta dos dois. Não tem aqui uma definição muito clara. E 6% não quiseram participar da pesquisa, não opinaram, acharam que não se encaixa nenhuma daqueles itens de 1 a 5 ou não quiseram mesmo opinar. Então você vê que essa pesquisa revela que de pessoas que politicamente se sentem bem definidas, tem mais petistas do que bolsonaristas. Por que a gente tem a impressão que é o contrário por conta do movimento das redes sociais? Porque a extrema-direita sabe usar melhor as redes sociais do que os progressistas da esquerda e da extrema-esquerda. Entendeu? Essa é a grande diferença. A extrema-esquerda ela nem existe praticamente no Brasil. Porque quem é a extrema-esquerda no Brasil? É o PCO, é o PSTU, são partidos que não têm um vereador eleito sequer no Brasil. Aí você tem a esquerda, aí a diferença é que lá na direita você tem a direita e a extrema-direita. A direita é justamente aquele pessoal que é democrático, que tem valores conservadores, que tem valores liberais na economia, mas que são democratas, que disputam as eleições, perder, perdeu, ganhar, ganhei, vamos embora, vamos governar. Entendeu? Essa é a direita. E a extrema-direita, onde está hoje o bolsonarismo, ela está totalmente relacionada ao fim da democracia. Está relacionada à ideia de que a gente tem que governar de um jeito ou de outro. Não aceitamos a derrota. Essa é a diferença entre a direita e a extrema-direita. Perdão. A extrema-direita hoje é muito numerosa no Brasil, chega a 31%, quase 1/3 da população brasileira. Por outro lado, quase 41% das pessoas se consideram progressistas, né? E aí esse 21% do meio aí, o nem, é que é o disputado, a tapa nas eleições, né? Que é justamente a vedete, que está todo mundo atrás desse voto, esse voto que não é nenhuma coisa nem outra, porque esse voto pode flutuar dependendo da proposta que o candidato faça numa campanha eleitoral. Então, esse voto é disputado pela esquerda e pela direita porque é ele que define quem ganha a eleição. Ele, em 2018, foi todo para o Bolsonaro, em 2022 foi todo para o Lula, e é por isso que o Lula ganhou as eleições. Então a gente... Aliás, foi todo nada, né? A gente percebe que foi tão apertada a eleição que uma parte desse nem também foi para o Bolsonaro, senão não tinha sido tão apertada assim, tinha sido uma eleição mais folgada. Mas é isso, ó, eu estava analisando essa pesquisa aqui e aí resolvi dividir com você e achei que vale a pena a gente dar uma olhada sobre como é que o brasileiro está pensando sobre política, tá? Isso não tem a ver com voto. A Datafolha não fez pesquisa de voto entre Lula e Bolsonaro, até porque o Bolsonaro está inelegível. Então não tem sentido fazer pesquisa colocando o nome dele se ele não vai disputar a eleição. Mas dá para a gente ter uma ideia do que o brasileiro está pensando da política hoje em dia, como é que ele se vê no mundo da política brasileira hoje em dia. Esse é o Datafolha mais recente que saiu sobre esse assunto. Queria dividir com você. Eu volto qualquer momento com outro vídeo aí sobre a política nacional. Um abração. Tchau, tchau.